E eu passei cada dia mais, depois desse batismo, odiar a igreja e o clube. E aí entrou mais um personagem. A igreja, o clube e o pastor. Pastor Ismael. Onde eu vi alguém, algum irmão, eu tinha o prazer de falar mal do pastor Ismael. Eu conheci a maconha e passei a usar droga. Antes do batismo, eu usei droga e fui ser batizado, drogado, no efeito da droga. Eu já odiava a igreja e depois que ela passou a amar o clube, que ela amava e ama até hoje, ela é diretora hoje atual do clube. E eu passei a odiar mesmo. Sabe o que é ver, falar que aquilo ali era coisa do maligno? Eu chegava a falar isso para o povo. Aquilo ali não era de Deus. Eu me chamo Alex Mota, eu venho de uma família cristã, adventista, e fiquei nessa denominação até meus 14 a 15 anos. Onde eu, só de ouvir falar que o mundo lá fora era bom, que o mundo lá fora oferecia prazeres, e eu só via coisa da igreja que não dava o prazer que o povo falava que lá fora dava. Eu, com a curiosidade, eu fui lá fora ver o que era o mundo. Aí conheci amigos, conheci esportes que me levaram até a droga, eu conheci a maconha e passei a usar droga. E no início sempre foi prazer. A droga, ela sempre dá prazer, no início. E nisso aí eu fui pegando gosto e me afastei da igreja, pelo uso da droga. E até conhecer a minha esposa, ela conheceu a Cristo, aceitou a Cristo. E antes de eu concluir tudo, eu espero que esse testemunho sirva para alcançar alguém que possa dar alguma ajuda com isso que eu estou falando, para a honra e glória de Deus. Conheci uma menina maravilhosa, que ela aceitou a Cristo, mas eu já não estava mais no caminho de Cristo. E ela frequentando a igreja todo sábado com o meu filho, ela levou o meu filho. Eu usando a minha droga, eu não queria ir para a igreja, ficava mais em casa. Então eu comecei a cobrar dela, de ausência dela ao sábado dentro de casa. Ela só queria igreja, tudo era igreja, que de manhã tinha culto, da tarde era uma reunião, era uma classe bíblica. E aquilo foi me angustiando por dentro. E depois que ela conheceu a igreja e aceitou a Cristo, ela conheceu o clube de desbravadores, aonde ela passou a frequentar. Aí, além de eu me revoltar de perder a minha esposa no sábado, eu passei a odiar a minha esposa por ela se ausentar ao domingo, servindo ao ministério do clube de desbravadores. Então eu passei a ser crítico da igreja, da denominação, da crença, e passei a ser crítico do ministério do clube de desbravadores, ao ponto de blasfemar, falar que não era de Deus, aquilo era coisa do maligno para separar um casal, porque primeiro era Deus, se a gente tinha Deus estava bom, segundo era a família, terceiro a igreja. Mas eu sempre acusava a minha esposa que ela botava a igreja, Deus, a igreja e eu em último. Então teve muito atrito em casa entre eu e ela sobre isso aí. Mas como ela era uma mulher de fé e é até hoje, ela lutou. Ela queria fazer parte do Ministério de Desbravadores, ela se apaixonou por isso aí. Então ela passou a clamar para mim que ela tinha que casar, pois eu já convivia com ela há mais de 15 anos sem o casamento. E eu não queria casar. Para mim estava bom, estava vivendo junto há 15 anos, estava ótimo. Para mim ali já era um casamento, mesmo já sabendo que ali não era o certo. Mas eu passei que a minha verdade sempre, o meu ponto de vista era o certo e bastava.
Se alguém falasse contra, para mim já não servia. Então houve muito atrito em casa assim, mas ela foi insistente, que queria servir a Cristo. Ela não queria viver em, como é que fala, julgo desigual. Então ela apelou muito pelo casamento e pelo batismo, porque ela queria servir a igreja e também o ministério do Clube dos Bravadores e usar o lenço. Para isso ela tinha que ser casada e batizada. Então foi aonde... Você odiava o Clube dos Bravadores? Eu já odiava a igreja, e depois que ela passou a amar o clube, que ela amava e ama até hoje, ela é diretora hoje atual do clube. E eu passei a odiar mesmo. Sabe o que é falar que aquilo ali era coisa do maligno? Eu chegava a falar isso para o povo. Aquilo ali não era de Deus. E aí ela insistiu, e aí apareceu o pastor Ismael na nossa vida. Aí pastor Ismael era o pastor da igreja daqui de Senhor do Bonfim, aonde ele foi lá em casa, ofereceu o estudo, uns irmãos foram lá dar o estudo, eu aceitei o estudo, mas não para não aceitar Jesus, mas para ir contra tudo aquilo que ele... Só para rebater. Porque para mim eu já sabia tudo, eu queria só ir além, bater de testa. Ou seja, eu estava sendo usado pelo inimigo, mas achando que eu era sábio. Eu sou sabido, eu conheço. Manda eles vir dar o estudo. E esses estudos eram bate-boca, que eu acho que quem ia lá saía cansado, irmão, porque o bate-boca era pesado, eu levava além, ao extremo das perguntas, das dúvidas, entendeu? E até eu chegar ao ponto de falar que eu acreditava em Deus, mas eu não amava Cristo, porque para o cara ser cristão, ele tem que amar Cristo. Então eu não me via como cristão, então eu não amava Cristo. Eu creio em Deus e pronto. E aí tomei o estudo. Eles falaram que mesmo com essas coisas todas minhas, eu podia ser batizado. Aí pastor Ismael deu entrada em papel para a gente casar, porque minha esposa e meu filho queriam ser investidos em lenço. E eu fui lá contra a minha vontade. Passamos 3 dias em uma travação espiritual, que ali não era eu e ela, ali era uma briga espiritual, uma luta, eu dizendo não e ela amor e oração, e eu acabei cedendo, fui para agradar a minha esposa e o meu filho. Eu disse, bora lá, mas eu vou só para passar na cara deles que a igreja não é isso tudo. Eu ainda era usuário, estava usando a maconha, eu aceitei casar, aceitei o batismo para depois passar na cara dela. Tá vendo que a igreja? Ele sabia que eu era usuário. Eu falava que ele sabia, mas eu nunca falei que eu usava. Mas ela sabia que eu estava usando. Então eu queria usar isso como álibi, dizer, a igreja é isso aí. Eu fui, me batizei e depois fiquei passando na cara dela. Antes do batismo, eu usei droga e fui ser batizado, drogado, no efeito da droga. Então, eu fiz isso já de propósito, para ter um álibi para dizer a ela, olha o que é uma igreja. A igreja não tem poder de transformar alguém? Não, estou usando droga, me batizei e continuo usando. E aí ela foi pro clube, pegou o lenço dela, e eu passei cada dia mais, depois desse batismo, odiar a igreja e o clube. E aí entrou mais um personagem. A igreja, o clube e o pastor. Pastor Ismael, pode dar nome, né? O pastor Ismael. Passei a odiá-lo mesmo de um jeito que ele tinha um ministério, que ele abriu um espaço, Novo Tempo.
onde o povo não ia para a igreja, mas ia para esse espaço. A ideia dele era alcançar aquele povo da elite que não queria ir para a igreja porque não se achava igual ao povo da igreja. E eu passei a condenar isso. Esse é um ministério de rico. O Deus que eu creio, ele olha os pobres, ele olha os miseráveis, não é os ricos. Os ricos já têm tudo. E eu passei a odiar, criticar e falar mal dele para todos, até mesmo para o povo de dentro da igreja, onde eu vi alguém, algum irmão, eu tinha o prazer de falar. Entendeu? Achava que ele era pastor apenas de rico. Só de rico. Que ele se achava o cara pregando mais pro rico do que para o pobre. Isso criou uma revolta muito grande. Isso criou uma revolta. E cada vez mais que eu criava isso, mais eu me afundava nas drogas. Aonde a maconha já não fazia mais efeito, ficou leve. E aí, com essa maconha ficando leve, eu fui indo para drogas mais pesadas, onde foi levando estado de depressão, de angústia, onde eu já tentei tirar a vida mais de 2 vezes. A minha esposa chegou a me tirar já de uma corda, que Deus que deu força a ela de me tirar, porque eu já estava pendurado. E ela abraçou, chorou, não faça isso, e me levantou, e eu consegui sair. Mas mesmo assim eu senti foi raiva dela. Porque a ideia era tirar a vida. Era tirar a vida. Aí não deu certo. Aí eu senti que tinha algo errado acontecendo. Eu digo, tem alguém orando, tem alguma coisa acontecendo, não está bom. E aí eu procurei tirar minha vida outra vez. Como? Procurar drogas mais fortes para morrer de overdose. Eu me isolava dentro de um quarto escuro, 2 dias, 3 dias, tomava quase meia cartela de diazepam, fumava maconha e ainda o crack. E em uma quantidade bem elevada para ver se eu morria ali sem dor, mas morria com prazer. Porque a droga dá o prazer. Então era uma overdose, eu ia morrer e acabou tudo. Mas tinha alguém orando e eu com raiva disso, porque tinha alguém orando. E aí nisso eu cheguei em um estado que eu não saía mais para o trabalho, ficava isolado. Minha mulher ia para a igreja, ia para o clube, mas não era feliz, porque o que ela estava passando em casa. O lar não era mais, tipo assim, o céu dela. A igreja era e o clube era. Onde ela tinha prazer, onde ela se sentia bem, era na igreja e no clube. A casa não era mais. A casa era como se fosse um inferno. Eu fico imaginando hoje. Ela está na igreja dizendo, tenho que voltar para casa. Olha quem está lá esperando. Um cara isolado dentro de um quarto, só para me criticar, blasfemar, falar mal da minha crença, falar mal do meu Deus. Então, até que eu cheguei a um ponto que eu não vou dizer que eu cheguei no fundo do poço, porque eu não vi o fundo, eu só vi a queda. E aí eu estava no quarto, sozinho, como sempre eu estava, que eu não gostava mais da luz do dia. Se era noite eu saía um pouquinho ali, mas o dia eu me isolava. E aí estava o meu filho, sobrinho em casa, que são desbravadores. Aí eu, para debater também, botar eles à afronta, né? Eu chamei os dois dentro do quarto. O filho de meu nome, o nome de meu filho é Ícaro e o sobrinho é Mateus. Aí eu chamei os dois pelo nome, eles foram tudo assim assustados pelo estado que eu estava, que até o semblante já causava medo, né? E aí eu falei, vocês são dos desbravadores, vocês acreditam que isso é de Deus, é um ministério? Eles sim. Eu digo, então escolhe um versículo bíblico e ora. Se esse Deus que vocês acreditam, que trabalha dentro do clube, que é um ministério que vocês praticam, frequentam, se ele for verdadeiro e operar um milagre em minha vida, eu vou usar o lenço
e vou seguir a esse Cristo, a esse Deus que vocês acreditam. Ou seja, se eu apontei que eles acreditavam, eu estava dizendo que eu não acreditava mais. Ao ponto que eu disse que vocês acreditam, eu já estava me colocando como um descrente. Então eu não acreditava mais em nada daqui para lá. A vida ali para mim tinha parado. Então os meninos sem jeito, pela situação, os meninos, um tinha, nessa fase o meu filho estava com 15 anos, o outro estava com 18 anos. Aí eles, sem saber, escolheram um versículo, foi aleatório, que ele não sabia nem o tema, leram, oraram, pegaram o inário, cantaram o hino, e eu agradeci. Eles saíram e eu bati a porta. E aí eu queria ir orar a Deus para agradecer aquilo, mas eu não dava, não ajoelhava, não ia. Aí eu saía ou chamava, porque hoje em dia você ter acesso à droga é muito fácil. Você pode pegar um telefone e falar, eu quero, eles entregam em casa, na porta de casa. E era assim que eu fazia. Eu ligava e a droga chegava. Aí eu pedia a droga. Quando eu usava a droga, eu estava com aquele prazer já da droga, eu conseguia ajoelhar e orar. Sem ela eu não ajoelhava. Então eu não sei se era o inimigo dizendo, aí Deus, ele só se ajoelha drogado. Sem a droga ele não te adora. Aí começou um conflito espiritual. E a droga já não me satisfazia mais. Eu comecei a usar muito e não fazia efeito. Eu digo, tem algo errado. Aí comecei a querer ajuda, pedir ajuda à minha família. Aí a minha mãe, a minha irmã que é a Alessandra, eu falei para ela, se você me ama de verdade, me tira da onde eu tô e me interna. Ela saiu de Jacobina, que ela mora lá, veio até aqui com o carro, me pegou e me levou para um centro de recuperação, onde o tratamento ele dura 9 meses, que para ele é um novo nascimento, 9 meses. Eu passei 30 dias lá clamando a Deus, e nesses 30 dias eu não tive abstinência, eu só senti o desejo de adorar Deus, de buscar Deus e de contar minha família e viver aquilo que eles viviam. E aí teve a minha primeira visita, minha mãe, a minha irmã que foi lá, o meu cunhado, e aí eu falei a eles, eu quero sair hoje. 30 dias, primeira visita. Ninguém acreditou que seria possível. E eles falaram que não era para me sair. Aí lá vai eu. Se você acredita em um Deus de milagre, o Deus que operou milagre antes é o mesmo Deus que opera milagre hoje. Deus operou um milagre em minha vida. Eu quero sair. A minha irmã disse, por mim eu não lhe levo. Minha mãe ficou em dúvida. Eu digo, e aí minha mãe? A minha mãe, eu não vou falar a você que eu acredito que você está curado. Mas eu como mãe, eu vou lhe aceitar em casa. Aí eu saí nesses 30 dias. A minha esposa não me recebeu de braço aberto, fechado. E eu falei para ela que eu entendia ela, a decisão dela eu aceitava. Se ela quisesse ficar comigo ainda ou não, eu aceitava, por tudo que ela passou. E aí a gente foi conversando, eu fui indo para o clube, para ver o que era o clube, o ministério, entendi que o ministério do clube é muito além de que só uma reunião dia de domingo, aquela importância de fazer uma classe, especialidade, a classe bíblica, pegar ali 60 meninos, 30 adolescentes, tirar ali
turno de um dia das redes sociais, onde eles podiam estar em jogos, né, na internet vendo que não pode, e aquele povo dedicando o seu tempo para aquelas pessoas ali. Eu fui vendo aquilo achando lindo, aí vendo tipo assim, uma paixão nova que nasceu em mim, o clube. Do clube eu já vi a igreja com outros olhos. Como? Não vou olhar para o lado, para o meu irmão, os erros, o barulho. Eu vou ter o foco na adoração e no louvor que é Cristo. O templo para mim hoje é um local de adoração. Eu não vou para ali para estar olhando para cá e para cá, irmão. Eu vou para focar em Cristo. E daí em diante a minha vida foi só virando coisa boa. Deus foi trabalhando. Tinha várias coisas que eu planejava de meu modo, mas acontecia de outro melhor. Deus traçava tudo em silêncio. Aquilo que eu queria ver, uma luz passar. Eu oro a Deus, se tu existe, mande alguém bater aqui na porta e dar uma palavra sua. Ninguém batia e eu ficava na porta assim, ó. E em relação a hoje, a situação com o pastor Ismael. Pronto, aí vamos lá. Aí depois que eu entendi o que é o clube, o ministério, entendi o que é... Passou a amar o clube, que antes odiava. Isso. Não acreditava na igreja e hoje acredita. Acredito. E aonde é que o pastor Ismael agora? E aí, vamos lá. E aí, quando eu entendi o clube, entendi a igreja, tinha algo que tinha que ser curado. Aquela mágoa, aquele ódio, tudo que eu fiz com o nome de um pastor, de um servo de Deus, um escolhido de Deus, e eu sendo usado pelo inimigo para jogar pedra, apedrejar, defamar e falar mal. Eu disse, eu só posso ser batizado depois que eu conversar e ter o perdão do pastor Ismael. E se Deus for a tua vontade, que ele me batize. Isso eu venho um ano orando, um ano e 2 meses. E nisso, o Clube de Desbravadores teve vários eventos onde podia ter feito o meu batismo. A gente programava, vamos assim, você liga para o Ismael, pede perdão a ele, a gente faz o batismo. Não dava certo. Várias vezes a gente tentou. 2 dias atrás desse dia de hoje, aqui, a gente planejou já o meu batismo. Não deu certo. Aí tá eu em casa assistindo a Novo Tempo. Aí passou uma matéria de um pastor em um povoado, onde uma igreja católica passou a ser frequentada por membros adventistas. Ou foi a igreja toda que se converteu adventista? O irmão viu aqui no canal mesmo. Foi nesse canal. Então foi nesse canal que eu vi. E aí eu vi o pastor Ismael, aquele que eu via o glamour, o VIP, o top, só queria pregar para rico. Eu vi o cara em um povoado, eu vi um homem, eu vi um discípulo de Cristo, um escolhido, pegando uma trilha de mato, em uma igrejinha pequena, uma trilha de mato para batizar em um riozinho. Aí eu vi aquela coisa ali, bateu um negócio em mim, tipo uma angústia, um sentimento de culpa. Aí eu disse, tenho que ver esse pastor. Aí falei com minha irmã, entre em contato com ele, eu preciso ver ele, eu tenho que ser batizado com ele. Porque Deus, ali naquele momento eu vi que Deus quis que eu entendesse que o ministério de Deus, quem escolhe é ele, é Deus. Se está pregando para rico é porque Deus queria que ele alcançasse aquela pessoa. Se é para pobre, então é o chamado. Tem hora que o pastor está em uma igreja grandona de 300 membros. Tem hora que ele está em uma que tem 11 membros, 30 membros. Não é isso? Então eu vi que eu tinha que ter o perdão do pastor Ismael. Eu só ia poder ser investido. Eu só ia querer ser batizado depois do perdão do pastor Ismael. E aí
foi ligando para ele não tinha agenda, não conseguiu agenda, até que ele disse que nas férias dele ele ia tentar ver se conseguia vir. E aí quando foi agora, do nada, Deus preparou tudo caladinho. Um evento, agora um treinamento para líderes. Um treinamento que eu nem sabia que estava tendo esse treinamento, isso aí. Que é esse evento que você está aqui, ó, vendo atrás de nós aqui, ó. E eu estou aqui presente, para toda a honra e glória de Deus. Vamos mostrar o batismo dele, viu? E aí encontrei o pastor Ismael aqui. E para mim foi muito emocionante, mas eu não queria agir pela emoção. Eu queria ir pelo perdão e pela razão. Conversei com ele, pedi perdão. Ele, como pastor, disse que tudo que eu falei para ele já estava perdoado desde quando eu falei, mas para mim eu carregava aquilo, era um peso para mim. Então eu abracei o pastor Ismael. Foi tipo um peso, tirou um peso. E de presente, além desse perdão, eu fui batizado pelo pastor Ismael hoje. Aqui está um grupo de líderes. Você já foi líder de igreja, já distanciou um pouquinho, está voltando. E esse público agora, antes de aplaudir, deixa eu te perguntar: você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você crê que o sacrifício de Jesus por você é suficiente para a sua salvação? Você está disposto a dar tudo que você tem para ver a expansão do reino do Senhor nessa terra? Você aguarda a majestade dele, a majestade do universo. Quantos se alegram com a Alexandre essa manhã? Quer traduzir uma salva de palmas? Aí está o Alexandre. Então, Alexandre, para que a partir de hoje tenhas uma nova página escrita pelo Todo-Poderoso na tua vida, para perdão dos teus pecados, para que teu nome esteja no livro da vida. Pastor Ismael, nessa manhã, juntamente com todos os pastores que estão aqui ordenados, levantamos nossas mãos e todos nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Então o que eu quero falar e falar para quem está ouvindo, o mundo é perigoso, principalmente para quem nasce na cristã, porque você nasce dentro de uma igreja, você fica curioso para saber o que é o mundo. Lá não, porque quando você vai lá para voltar, a luta é grande, E hoje, para a honra e glória de Deus, eu consegui encontrar o pastor Ismael, fui batizado pelo pastor Ismael, estou usando o lenço que era o meu sonho há 1 ano e 2 meses, e esse lenço para mim, como eu falei, ele não é só um lenço. Isso aqui é um símbolo de uma vida eterna que eu vou ter com Cristo. E em nome de Jesus, com o pastor Ismael lá em cima também.